Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível nos acompanhar também pelas redes sociais. Curta, compartilhe nosso conteúdo e também nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara. A gente começa trazendo a você os números do coronavírus no município. Segundo a última atualização, feita na tarde de ontem, chegamos a 3.895 casos confirmados. Quanto aos recuperados, são 3.565. Ainda aguardam o resultado do exame 1.884 casos suspeitos. E o número de óbitos subiu, já são 162 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 5 pessoas estão internadas, sendo 4 em UTI. Já dos casos suspeitos, são 12 internações, sendo então 3 em UTI. Lembrando que todas as atualizações sobre o coronavírus você acompanha de segunda a sexta-feira, por volta das 3h30 da tarde, nos canais de comunicação da Prefeitura, e nós trazemos essas informações atualizadas no NJ, sempre na edição que começa às 11h30 da manhã. Falando ainda sobre o coronavírus, após 3 semanas de queda, mortes por Covid voltaram a subir na região. Na contagem semanal que se encerrou ontem, quarta-feira, foi registrado um aumento de 7% na comparação com o período anterior. A variação nas mortes é acompanhada de aumento no total de internados por complicações da Covid-19, indicador que vinha caindo desde o final de semana e chegou a registrar aí 826 internações, o menor número desde abril. Mas ontem, de acordo com dados da Fundação SEAD, a região aumentou em 230 o número de pessoas hospitalizadas, como você viu aqui em Jacareí também subiu, então passou de 833 para 1.063. Um projeto criado por uma professora de física tem como objetivo ensinar a disciplina de um jeito mais leve e fácil de aprender. Conheça o Desafio de Ciências. A Daniele é professora de Ciências e Física, matérias complicadas para ensinar para os alunos do ensino fundamental. Por isso, há 6 anos, ela criou um Desafio de Ciências, no qual os estudantes precisam realizar experiências, colocando em prática o que aprenderam na teoria. Inicialmente, a atividade acontecia dentro da sala de aula, mas foi preciso expandir para o universo virtual. Um grupo vai desafiar o outro a falar sobre um assunto. E aí, na sequência, vai dar toda a matéria e tal. E aí, eles adoraram o desafio. Aí, no final do ano, a gente tinha muita experiência para fazer. E eu falei para eles, gente, em vez de vocês fazerem experiência na sala, que demora muito, cada um faz em casa, vocês fazem um vídeo e vocês vão apresentar só em vídeo. Aí eles falaram, professora, podemos colocar na rede social? O objetivo do projeto é estimular estudantes, pais e também a comunidade escolar a enxergar a ciência nas tarefas do dia a dia. Mostrar para eles que a ciência está no dia a dia, né? Que todo dia você faz ciência. Quando você faz um bolo, quando você toma um banho, tudo isso é ciência, né? Para ficar mais fácil de entender, a Mariana explica o desafio dela e de mais 2 amigas. A gente fez a experiência de ligar a calculadora usando arruela, moeda de cobre e limão. A calculadora liga porque o zinco, que está presente na arruela, tem excesso de elétrons e a moeda de cobre tem falta de elétrons. E quando a gente fecha um sistema, o ácido do limão transfere os elétrons do zinco para o cobre, e isso cria uma carga elétrica, dando energia para a calculadora. Agora a gente coloca o negativo na arruela, que é o zinco, e o positivo no cobre, que é a moeda. Funcionou! Que legal! Ao longo do projeto, centenas de vídeos foram feitos, conquistando milhares de visualizações nas redes sociais. E hoje ganhou proporções maiores. Todo estudante matriculado nas redes públicas ou privadas de ensino, que tenham entre 4 e 13 anos, podem participar. A ideia é a gente abranger o máximo de pessoas possível para que a gente dissemine mesmo esse conhecimento, essa brincadeira. A gente tá é muito cansativo a gente pensar que o ensino ele é só aquilo na sala de aula, né?
E esse ano foi um ano que todo mundo se reinventou para poder dar aula. Neste ano, o desafio conta com 2 categorias: cientista mirim, de 4 a 8 anos, e cientista júnior, de 9 a 13 anos. As inscrições vão até o dia 8 de novembro e podem ser feitas pela internet. Os vídeos serão analisados por uma comissão julgadora. Depois disso, vão para a internet. E o que tiver mais visualizações será o vencedor. E de prêmio, o estudante e o professor escolhido pelo aluno, além de mais conhecimento, ganham um tablet. Para a professora que criou o projeto, nada mais recompensador que oferecer aos jovens novas possibilidades. A gente começa a perceber que a gente tem a possibilidade de formar um aluno hoje com um projetinho desse, é uma sementinha pequena que a gente coloca ali, mas para ele ser um youtuber, para ele ser um editor de vídeo, profissões que ainda não existem formalmente, né, na categoria de profissões que ele vai escolher na hora de prestar o vestibular. A Mariana é a prova de que a experiência de unir teoria e prática deixa até a física mais fácil. Foi muito legal participar do projeto, porque as memórias ficam para sempre, né? E eu participei com mais 2 amigas minhas, e todo o processo de gravação e os erros é tudo muito legal, a gente deu muita risada juntas fazendo. E quando você passa para a segunda fase, a adrenalina de pedir para as pessoas irem lá e visualizar e dar like, nossa, é tudo muito legal, a gente nem tinha acreditado quando a gente conseguiu passar para a segunda fase. Foi muito legal mesmo a experiência. Então, o Desafio de Ciências 2020 está com inscrições abertas para alunos tanto da rede pública quanto da rede particular. Vai até o dia 8 de novembro. Você pode procurar aí nas redes sociais Desafio de Ciências e Ciência em Casa para conseguir se inscrever e participar desse projeto aí tão interessante. Mudando um pouquinho de assunto, o percentual da população brasileira com mais de 20 anos considerada obesa mais que dobrou entre 2003 e 2019. Os dados apresentados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que no ano passado, 26,8% dos brasileiros nessa faixa etária eram considerados obesos, enquanto o percentual era de 12,2% a 16 anos. A pesquisa também mostra qual o percentual da população que não é considerada obesa, mas que tem sobrepeso ou excesso de peso. Ao todo, em 2019, 60,3% da população, ou seja, 96 milhões de pessoas de 18 anos ou mais, foram considerados com excesso de peso, sendo então 62,6% relacionado a mulheres e 57,5% relacionado a homens. Importante, então, todo mundo se cuidar. A Secretaria da Mulher da Câmara Federal fez o lançamento do Observatório de Violência Política contra a Mulher, que reúne algumas instituições focadas em pesquisas sobre a participação das mulheres na política. Diversas deputadas citaram casos de violência já sofridas e defenderam, entre outras ações, a criação de uma lei para punir todas as formas de intimidação que ocorrem nos espaços de poder. O Observatório de Violência Política contra a Mulher tem a participação de algumas instituições que pesquisam os cenários relacionados à presença feminina nos espaços de poder. No lançamento do observatório, a coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano, afirmou que um dos objetivos é produzir subsídios para criar políticas públicas em favor da participação política das mulheres. A deputada Margarete Coelho defendeu a aprovação de projetos de lei que criem punição para a violência política contra as mulheres. Nós não podemos ter leis que apontem, que tipifiquem, mas que não tragam nem os instrumentos legais e nem tampouco as consequências, ou seja, quais serão as sanções no caso de violência política. Nós fizemos isso na questão das cotas e tivemos um caminho muito longo para chegar ao momento que chegamos hoje de reconhecermos como fraude
as candidaturas fictícias. Diversas deputadas citaram casos de violência sofrida nos espaços públicos. Algumas são indiretas, como lembrou a deputada Jandira Fegali, ao lembrar que muitas câmaras municipais sequer garantem licença maternidade para vereadoras. A deputada Thalíria Petroni, que recentemente foi alvo de ameaças de morte, também lamentou que o preconceito vem da origem histórica do país. Política é o espaço público. Lugar público não é para a mulher ao longo da história. A política é um espaço de poder. Espaço de poder não é para a mulher ao longo da história. Então, é como se nosso corpo fosse um corpo estranho. E, nesse sentido, recebemos o impacto dessa violência. Essa violência política permanente que a gente vive, também ela é sutil. Ela é sutil, ela não é dita, ela não é visível, mas ela acontece. Vai desde uma licença maternidade inexistente, a impossibilidade de ocupar espaços importantes, até uma violência. Você reclama de uma brincadeirinha no plenário, parece mimimi, mas não pode aceitar nenhuma, tem que denunciar todas. Nossa presença na Câmara dos Deputados tem que ser transformadora para as mulheres que virão depois de nós. Nós temos que deixar uma instituição melhor também. O Observatório de Violência Política contra as Mulheres não deve acompanhar apenas o Poder Legislativo. O nosso observatório não vai estar concentrado somente no Poder Legislativo, mas também a gente vai para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, porque tudo isso a gente faz política entre os três poderes. E é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente precisa, não só das leis, mas a gente precisa conscientizar todo mundo que faz parte desse processo. Então, é quem elabora as leis, quem aplica as leis e quem tem que executar as leis. Hoje, a gente tem um conceito de violência política, mas agora a gente precisa ter legislações que venham blindar as mulheres dessa violência política. O governo federal prorrogou a suspensão da prova de vida para servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis que recebem pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, que é o SIAP. A prorrogação vale até o dia 30 de novembro e foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Lembrando que na semana passada, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, também prorrogou até 30 de novembro a suspensão da prova de vida para os beneficiários do INSS, isso tudo por conta da pandemia do novo coronavírus. Falando agora sobre auxílio emergencial, vão receber a segunda parcela de R$ 300 os 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número final do NIS é o 4. E hoje começa também a liberação de saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,8 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família e que tiveram dinheiro creditado em poupança social digital lá no finalzinho de setembro, no último dia 28. O calendário completo você encontra no aplicativo ou também no site da Caixa Econômica Federal. De acordo com uma lei sancionada pela Presidência da República, a validade de receitas médicas podem ser prorrogadas até o final da pandemia do novo coronavírus. O uso de medicamentos é de suma importância para a manutenção da saúde, principalmente quando esses remédios fazem parte de um tratamento a longo prazo. Como no caso do Marcel, de 37 anos, que faz uso de medicamentos para controle de ansiedade e depressão. Porém, sente temor em se dirigir à farmácia para a aquisição dos medicamentos pelo risco de contágio da Covid-19. O tratamento que o médico, que o doutor passou, né, por um problema de ansiedade, depressão, numa perca de uma família, né, perdi meu pai há 1 ano e pouco atrás. Eu não me sinto seguro na farmácia, não me sinto. A maioria das pessoas que vão na farmácia já porque já estão doentes, estão procurando uma solução rápida para o problema delas. Então, assim, a maioria já estão contaminadas, estão com vírus e estão indo procurar remédio desesperadamente. Uma gripe, sempre consultar um médico. Para evitar a necessidade de retorno aos consultórios médicos e visando a não exposição de pacientes saudáveis ao contágio do novo coronavírus, a Lei 848 de 2020 foi sancionada pela Presidência da República, assim prorrogando a validade das receitas médicas até o final da pandemia. Devido à pandemia, os pacientes eles não conseguem retornar à consulta e estar refazendo os exames, né?
E a maioria dos pacientes, eles não podem interromper esse tratamento. Então, pois as pessoas que são de uso contínuo, fazem esse tratamento de uso contínuo, normalmente é para hipertensão, hipercolesterolemia. Então, eles não podem ficar sem a medicação. Então, isso acaba sendo necessário nesse momento. A lei também determina algumas regulações, como não incluir a prorrogação da validade em prescrições para medicamentos de tarja preta. Esses medicamentos, eles só podem ser aviados sob a prescrição médica e com a retenção de receita. Então, depois que foi aviado esse medicamento, ele não pode estar sendo aviado novamente. E isso fica a critério do prescritor colocar se ele quer como uso contínuo, se ele quer com 2 meses ou mais tempo, como o decreto orienta que pode ser agora. Logo mais ao meio-dia começa o programa Fala Candidato e o entrevistado de hoje será o Adilson dos Santos, do PSTU. E eu espero você para junto conhecermos as propostas abordadas no plano de governo do candidato à prefeitura. O NJ fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere em nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da prefeitura. Boa tarde para você.